Então, nós encerramos a saga João e Maria na busca de seu primeiro emprego. Nós começamos lá desde quando João e Maria decidiram voltar à escola, voltar a estudar, por incentivo de pessoas, da família, da amizade, né, para que eles voltassem então e concluíssem seus estudos. Nós vimos aí nessa trajetória que João e Maria foram em busca de um emprego formal, porque eles trabalhavam já há muito tempo, mas na informalidade, e começaram a perceber que precisavam ter algumas garantias trabalhistas, né? Algumas garantias de futuro. Então, João e Maria aprenderam a fazer o seu currículo, sua carta de apresentação e tiveram até dicas de como proceder em uma entrevista. Espero que esta sequência de aulas em que nós seguimos a trajetória desses alunos tenha estimulado você também na sua trajetória de retorno à escola, de talvez aí na busca do emprego formal, na época em que nós estamos vivendo, e na construção do seu currículo e auxiliado na busca aí desse emprego tão necessário, né? Hoje, então, na aula passada nós encerramos e agora nós vamos dar a abertura a uma sequência de estudos literários. Então, nós vamos começar aí pelas memórias literárias, que são textos mais confortáveis, são textos mais agradáveis, para que a gente se aproprie também do texto literário. Até então, nós trabalhamos o texto que é utilizado de forma funcional, aquele texto que nós precisamos aprender para usar numa situação específica da língua, né? Então, nós precisamos saber como fazer uma carta de apresentação para utilizá-la em uma situação específica. Nós precisamos saber como se faz um currículo com o mesmo fim. Nós vamos agora entrar, aproveitando o mês de abril, sendo este o abril literário, para entrarmos numa sequência de textos literários. Os textos literários são aqueles que nós utilizamos como fonte de fruição, como fonte de apreciação da beleza, da estética. São textos que nos emocionam, que tocam em aspectos da nossa vida, que fazem a gente retomar, às vezes, o passado, ou nos inspiram com relação ao futuro. São textos em que as palavras são escolhidas de forma especial para serem colocadas ali no papel. Então, nós vamos começar pelas memórias. Já tivemos aí um exemplo de memória, né, que é do capítulo A Escola da Vila. E vamos ver agora como funciona esse gênero textual, tá certo? Espero que gostem também dessa próxima sequência, que ela desperte em vocês boas emoções, boas lembranças, bons sentimentos e mais ainda, o gosto e o interesse pela leitura e pela escrita. Porque quando nós pegamos gosto por alguma coisa, nós fazemos muito mais do que aquilo que é esperado, fazemos com prazer, tá bom? Então aproveitem a nossa próxima sequência de aulas em que nós trabalharemos textos literários associados à gramática, que é extremamente utilizada nesses tipos de texto, tá bom? Então vamos aí para as memórias literárias. O que são memórias? Memória é aquilo que nos leva a relembrar, a lembrar de algo que já aconteceu. As memórias estão sempre voltadas para o passado. Por quê? Porque elas estão retomando justamente o que nós já vivemos, tá certo? Então, nesse contexto, nós temos na língua portuguesa uma definição de memórias que nos diz que são textos produzidos para rememorar o passado, vivido ou imaginado. Ou seja, as memórias podem ser textos reais, eles podem se referir a lembranças de fatos que realmente aconteceram, como elas podem ser
fictícias, elas podem estar dentro da ficção, ou seja, eu crio uma história, certo? Que não significa mentira, é diferente, tá? É a criação de uma história que não existe, mas que foi criada para fruição, né? Para levar alguém a apreciar uma boa leitura. Para isso, devem-se escolher cuidadosamente as palavras. Por quê? Porque estamos falando de memórias literárias. Então, essas palavras, elas precisam provocar no leitor algum tipo de emoção, algum tipo de sentimento, né? Elas não podem ser jogadas aleatoriamente, tá? Orientados por critérios estéticos, entre aí a questão da beleza do texto, que atribuem ao texto ritmo e conduzem o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias. Então, nas memórias, nós temos muitas descrições profundas, nas quais adjetivos, que nós já vimos, adjetivos são utilizados de maneira muito cuidadosa, justamente para despertar sentimentos, despertar beleza. E aí nós temos, então, texto do ponto de vista subjetivo, ou seja, o ponto de vista de quem está narrando, tá? Essas narrativas têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor no passado, contadas como são lembradas no presente. Então, como nós já falamos, as memórias retomam sempre o passado e elas são contadas da maneira como elas são lembradas. Se essa memória narra uma história real, provavelmente alguém pode ouvir essa história e dizer que é mentira, falar assim, nossa, mas não era tudo isso não, ou ele ou ela tá sendo bonzinho, boazinha, né? A coisa era muito pior, mas devemos lembrar isso, que a memória é subjetiva, então ela é de acordo com o que cada um lembra, tá? Há situações em que a memória se apresenta por meio de perguntas que fazemos ou que fazem para nós. Em outras, a memória é despertada por uma imagem, um cheiro, um som. Então, você ouve um som ou uma música e você se recorda de uma situação específica. Isso que você recorda é uma memória. Esse tipo de narrativa aproxima as pessoas ausentes, ela nos faz compreender o passado, quando nos faz lembrar de como era, quando nos faz comparar coisas que aconteciam conosco e com outras pessoas que eram semelhantes, como, por exemplo, a maneira como nós fomos criados, as coisas que tínhamos, as que não tínhamos, quais eram os sonhos dos adolescentes, que têm a mesma idade que nós temos hoje, na época, certo? Então, a memória, ela apresenta para nós mesmos uma forma de compreendermos o passado, como ela também entrelaça isso com o presente de outras pessoas. Então, através das memórias, pessoas podem saber, né, como era anteriormente, lendo aquilo que nós escrevemos, falando sobre o passado, tá certo? Elas acabam sendo um legado que nós deixamos para o presente. Então, as histórias passadas podem unir moradores de um mesmo lugar, né? Fazer com que cada um se sinta parte da mesma comunidade. Por quê? Porque essa história tem a ver com todo aquele grupo social. Então, provavelmente, pessoas que viveram no mesmo povoado, que estudaram na mesma escolinha, mesmo tendo se mudado para lugares diferentes, cidades grandes, falando disso, elas se sentem parte de um mesmo grupo social. Então, une novamente as pessoas. E por isso nós chamamos isso de humanizador, porque nos traz de volta a nossa individualidade, aquilo que nós temos ali de muito pessoal. O autor das memórias literárias usa os verbos para marcar um tempo do passado. Nós vamos ver isso melhor em um outro vídeo.
Geralmente, nós temos nas memórias pretérito perfeito e pretérito imperfeito. É mais comum ainda encontrarmos o pretérito imperfeito. E aí talvez venha já aquela sua resistência. Eu não sei o que é isso, não faço ideia. Pretérito é passado. E nós vamos ver melhor o que cada um deles representa. Eles indicam ações. Quando nós colocamos verbos nas narrativas, eles indicam a sequência desses fatos. E eles nos possibilitam localizar o fato no tempo. Porque já que os fatos já ocorreram e os verbos estão sendo narrados no passado, nós sabemos que ocorreram justamente por isso, tá? O narrador das memórias literárias está sempre em primeira pessoa. Nós também vamos ver isso um pouquinho melhor, que é o narrador personagem. O que é o narrador personagem? É aquele que conta a história e participa dela ao mesmo tempo, tá? Ele sempre conta essa história de forma parcial, ou seja, da maneira como ele se recorta, da maneira como ele vê o passado, e ele considera apenas um ponto de vista quando ele está fazendo essa narrativa, que é o ponto de vista dele, tá certo? Então vamos ver aqui um exemplo de uma memória literária. O título dela é Da Escuridão para o Colorido. Essa memória relata a experiência de um homem que ficou cego. Então, o início dela, o primeiro parágrafo dela, ele fala disso, de como é terrível viver na escuridão. E a forma dele enxergar, entre aspas, o colorido, é fechando os olhos e se lembrando. Então ele começa: lembro-me como se fosse ontem, bem cedinho, o sol não havia nem acordado ainda. Eu já estava na estrada da minha cidade, Santa Branca, que nem asfaltada era, pura terra, com uma brochura e alguns lápis dentro de uma sacolinha de arroz, pois nossa vida era difícil e papai só ganhava o suficiente para não morrermos de fome e frio. Enquanto caminhava, a poeira batia em meus olhos e os fazia ficar cheios d'água. Então vejam, aqui a gente tem uma memória, ele está se recordando, ele está falando do passado. E note como começa essa narrativa. Começa com ele dizendo, lembro-me. Note que este relato começa com um narrador. Quem é o narrador? Narrador é aquele que conta uma história, ou narrativa. Por isso dizemos que as memórias literárias estão entre os textos narrativos, pois contam, narram, certo? Narrar é o mesmo que contar. Uma sucessão de fatos. Esses fatos podem estar organizados em ordem cronológica ou não, tá? Então, eles podem ter uma ordem que a gente chama de linear, que é o caso da biografia, que começa lá do dia do nascimento até o dia da morte, ou então até o dia em que a pessoa está hoje, né? Como a gente também tem uma narrativa, vou usar aqui o nome difícil, caleidoscópica. Não precisam memorizar agora, nem se assustarem. O que é essa narrativa caleidoscópica? É aquela que vai e volta, tá? As memórias, geralmente, elas estão muito associadas ao momento. É aquilo que você lembra naquele momento, né? Mas quando você escreve essa memória, geralmente ela está organizada em ordem também cronológica, tá? Esse narrador que nós temos aí é a própria pessoa que vive a memória. Ele está narrando a memória dele, tá? Por isso chamamos de narrador personagem. Porque numa narrativa, quem é o personagem? É aquele que participa. E quem é o narrador? É o que conta a história. Só que nas memórias nós temos uma pessoa que está contando, que é a mesma que está participando. Por isso nós chamamos de narrador personagem, tá? Então aqui nós temos uma definição resumida. Chamamos de narrador personagem aquele que conta uma história e ao mesmo tempo
participa dela. Assim que saíamos da escola, eu e meus amigos íamos nadar atrás da fábrica de trigo, que hoje não existe mais. Nem a fábrica, nem as águas limpas. Depois íamos jogar bola atrás do mercado municipal, onde hoje é o posto de saúde. Ficávamos parecendo tatus. A terra grudava nas roupas e na pele molhada. Depois disso, dávamos mais um pulo na cachoeira, pois se chegássemos assim em casa, a vara de amora era o presente para nossas pernas. Notem a maneira como ele descreve. Ele escolhe essas palavras, ele faz um cenário, ele pinta uma cena bonita, certo? E note que ele usa vários... ele nos faz pensar e imaginar em como era esse lugar, tá? Através da descrição que ele faz. Então, isso tem a ver com o quê? Com a maneira como ele enxergava esta cena da vida dele. Agora, note que aqui tem algumas palavras destacadas. Assim que saíamos da escola, eu e meus amigos íamos nadar atrás da fábrica de trigo. Ficávamos parecendo tatus. A terra grudava nas roupas e na pele molhada. Depois disso, dávamos mais um pulo na cachoeira. Essas palavras destacadas são verbos. Com exceção do verbo ficávamos, os demais indicam ações, eram coisas que as personagens faziam, certo? E esses verbos estão se referindo a algo que já aconteceu. Então, isso você sabe intuitivamente. Quando alguém fala assim, nós íamos nadar, intuitivamente, você sabe que já aconteceu, certo? Então, quando nós nos referimos a fatos que já ocorreram, nós chamamos isso de passado. E de forma mais clássica, vamos dizer assim, nós chamamos de pretérito. Pretérito e passado é a mesma coisa, certo? Então, o pretérito se refere a fatos que já ocorreram. Só que note que o efeito desse passado aí é um passado que parecia se repetir. Ele nunca se acabava. Quando ele fala, assim que saíamos da escola, nós temos a ideia de que ele fazia isso, ele e os colegas dele, né, os amigos dele, faziam isso habitualmente. Era um costume. Na segunda-feira, eles saíam da escola, iam nadar, a terra ficava grudada neles, depois eles tomavam banho na cachoeira de novo, para não tomarem uma surra em casa. Na terça-feira, a mesma coisa. Na quarta-feira, a mesma coisa. Então, isso está no passado, mas um passado que se repetia, certo? Então, por isso nós chamamos este passado de imperfeito. Imperfeito no sentido de que ele não acabava, vamos dizer assim. Ele aconteceu uma vez, ele aconteceu outra, aconteceu mais uma. Então, nós chamamos este tempo verbal que está destacado aqui de pretérito perfeito, imperfeito. Então, o que é o pretérito imperfeito? É aquele que expressa um costume, um hábito, uma ação que se repetia no passado. Eu acordava cedo todos os dias. Isso dá ideia do quê? Um hábito. Isto sempre acontecia, mas está onde? No passado. Então, eu chamo isso de pretérito imperfeito. Eu era muito mal-humorada. Dá ideia de que isso acontecia costumeiramente. Eu era. Isso faz parte da minha personalidade onde? No passado. Então, eu chamo isso de pretérito imperfeito. É um pretérito que não se concluía. A ideia é essa, que ia se repetindo. É um pretérito que dá mais importância ao acontecimento em si do que a quando isso aconteceu. Tá certo? Então, nas memórias literárias, nós temos a predominância desse texto, desse
tempo verbal, tá? Então, recapitulando, nas memórias nós temos um narrador, porque é um texto narrativo. Um narrador, personagem, porque quem conta a memória é quem está vivendo. Eu conto o que eu lembro, certo? É a minha memória. Então, narrador, personagem. E na memória literária nós temos muitos verbos, por se tratar de uma narrativa. Aconteceram fatos. Tem coisas que eu estou dizendo que ocorreram, então eu utilizo muitos verbos. Ou eu descrevo como as coisas eram, então também utilizo verbos para isso. E esses verbos estão sempre, predominantemente, no pretérito, ou seja, no passado, porque a memória se refere a algo que já ocorreu. Por se tratar de um pretérito muitas vezes repetitivo, habitual, predomina então o pretérito imperfeito, o pretérito que não se acabou, tá bom? Espero que tenham compreendido bem. Nós temos mais um vídeo que fala sobre isso, em que eu espero que vocês assistam para compreender melhor os elementos da narrativa e os tempos verbais na narrativa, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, tá? E até a próxima aula.